Glória a Deus. O Covid tem que mostrar para nós que microfone é igual a escova de dente, né, irmãos? Mas aqui a gente é tão pobre que só tem um para a equipe inteira, então não adianta. O pastor tem que sofrer em tudo mesmo. Gente, um prazer estar com vocês aqui. E sempre que Deus me traz a Araçatuba, eu sou muito enriquecido, muito abençoado. E eu acho que já falei no Recall algumas vezes, acho que essa é a segunda ou terceira vez que eu falo, se eu não me engano. E todas as vezes realmente Deus me abençoou de forma extraordinária. Foi bom hoje, né, conhecer Jesus, o apóstolo Paulo. Só conhecia pelas escrituras, agora conheço vocês pessoalmente. Mais uma vez está evidenciado que a Bíblia é a verdade, né? Então, muito bom. Gente, eu tive o privilégio, né, Deus me deu essa incumbência de escrever um livro. E eu escrevi esse livro, ele começou a ficar tão grosso, tão grosso, tão grosso, que eu falei, Deus, vai precisar de muita fé para vender o livro, mas muita fé. Então eu resolvi dividir o livro em 3. Então são 3 livros na realidade. O poder da experiência na prática da vida cristã, o poder da experiência na prática da liderança cristã e o poder da experiência na edificação da igreja local. Para mim, esses 3 pontos, eles se resumem literalmente no poder da experiência. Eu particularmente creio que não existe um cristianismo verdadeiro sem experiência com Deus. Por que não? Porque a base do cristianismo é o novo nascimento. Você não pode ser um cristão genuíno, verdadeiro, se você não nasceu de novo. E o que é o novo nascimento, se não uma experiência pessoal, que jamais pode ser terceirizada? A falta de experiência com Deus tem sido a razão de nós termos igrejas cheias de gente vazias de Deus. E esse é um grande desafio para nós como liderança, de não aumentarmos esses índices de igrejas cheias de gente vazia. Nós precisamos de um cristianismo mais experimental. E algumas pessoas, principalmente nós como líderes, questionamos a experiência porque a interpretamos como mística. Não, eu não gosto de misticismo, eu gosto de doutrina. Mas o que é a doutrina, se não a experiência da verdade? Quem aqui é salvo? Diga amém. Hoje, em reunião de pastor, tem que estar muito certo essa verdade, se você é salvo. Estou brincando. Mas a salvação não é só uma doutrina, não é só a encarnação da palavra, não é só aquele que viveu sem pecado e se tornou o sacrifício perfeito para que a ira de Deus fosse aplacada e o seu sangue redentivo fosse aceito no altar para que fôssemos reconciliados. A doutrina da salvação, ela evidencia na sua experiência, você está salvo. Então a doutrina nunca veio cercear a relação com Deus, a doutrina nunca veio trazer para nós medo em relação a um relacionamento mais íntimo, porque afinal de contas Deus tem um nome chamado Emanuel, Deus presente. Ele mesmo disse que não nos deixaria órfãos, Ele deixou o Espírito Santo residente dentro de nós. Então o cristianismo autêntico e verdadeiro, ele é um cristianismo relacional, ele não é só um cristianismo filosófico. E Deus me deu a incumbência de escrever esse material para mostrar, né, o quanto a Bíblia ela está repleta da doutrina da experiência. E eu gostaria muito de desafiar você a ter esse livro. Gostaria muito que você permitisse Deus ministrar ao seu coração para que talvez você fosse despertado, talvez fosse encaminhado para uma dimensão em que seu rebanho, aqueles que Deus colocou debaixo do seu cuidado, pudessem ter uma fé vivificada. Porque, queridos, uma coisa que não se rouba de nós jamais é a experiência. Uma coisa que não se rouba de nós jamais é o que você viveu em Deus. E isso é o que realmente vai te dar força para você continuar caminhando. Talvez eu resuma um pouco sobre isso em outra ministração que eu vou falar, mas o material está aqui, vai estar ali no fundo, eu não sei onde que vai estar por aí. Esse material vai estar no fundo, né? E você pode adquiri-lo. Eu tenho certeza absoluta que você vai ser muito enriquecido com isso. Eu estava orando ao Senhor e Deus colocou uma palavra no meu coração para esta manhã sobre não desistir. Eu vim aqui encorajar você para não desistir. Eu vim aqui encorajar você para olhar para Deus de uma forma diferente de que você olhou toda a sua caminhada até hoje. E eu queria partir a respeito desse encorajamento no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 39, vamos lá.
Aleluia. Vamos lá comigo aí. Hebreus capítulo 10, versículo 39 diz: Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Se você entender esse contexto, você vai perceber que o autor ao Hebreus está nos levando à consciência a respeito de uma vida experimentada em Deus. Você vai ver aqui, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentasses grandes lutas e sofrimento, ora, expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo também foram tratados. Porque não somente vos compadecesses dos encarcerados, como também aceitasses com alegria espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade do Pai, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Não desista, porque o justo viverá pela fé. Aleluia. A vida cristã sempre foi uma vida de grandes desafios. A vida cristã nunca foi fácil. Eu tenho 2 filhos, eles são gêmeos, eles estão com 8 anos de idade cada um. Um é 2 minutos mais velho do que o outro. E um dia desses o Eric, o meu filho que é o mais voltado para o ministério da pregação, falou: papai, a vida não está fácil para ninguém, né? Eu falei: Eric, o que está acontecendo? Aí ele começou a contar o mundo a partir da ótica dele. Eu falei: realmente, na sua ótica, a vida está muito complicada. Mas não desista, meu filho, vai dar certo. Eu tenho certeza, pai. A gente vive de fé. Eu falei: aleluia, glória a Deus. Então, graças a Deus, para um menino de 8 anos, eu já consegui introduzir nele o espírito de fé. E é isso que nós precisamos. Eu estava falando com o pastor Samuel, que nós, nestes dias, precisamos de várias abordagens, mas dentre essas várias, 2 talvez serão essenciais. A abordagem pastoral, porque as lutas, os sofrimentos, as decepções, as frustrações da vida realmente fazem feridas, elas nos machucam. Não podemos negar a realidade da dor, não podemos negar a realidade do sofrimento. O próprio texto falou aqui de uma realidade sofrível, de uma realidade desanimadora. Então, eu chamo isso da linguagem pastoral. Mas só que a linguagem pastoral, ela só tem sentido se não for apenas para alimentar, a gente, para se assentar no nosso banquinho da autopiedade. Se você pastorear as pessoas, conduzindo-as ao banquinho da autopiedade, elas vão ter apenas as suas feridas lambidas, mas elas nunca vão sair do seu sofrimento. Então, todo pastoreio que apenas contempla a dor, ele vai ser ineficaz a médio e longo prazo. Porque a vida, ela não é justa, nunca vai ser justa. O mundo não é justo. Vivemos num mundo quebrado, não sei se você já percebeu isso. A política está quebrada, a natureza está quebrada, a economia está quebrada, os relacionamentos estão quebrados. Por onde você olha, é uma quebradeira total. Então, nós precisamos também da linguagem profética, a linguagem da fé, para que mesmo cuidados em nossas dores e nosso sofrimento, a gente pode entender que o fim não está ali, que nós não podemos desistir da vida, não podemos desistir dos sonhos, não podemos desistir da promessa que Deus nos deu, porque Ele virá, não tardará, certamente Ele virá, aleluia. E aqui entra então a linguagem profética. Então, o seu pastoreio não deve ser só um pastoreio, tem que ser um pastoreio profético, indicando para as pessoas de que situações elas são injustas e elas às vezes nos alcançam, o mundo é injusto e às vezes nós sofremos com essa injustiça, mas caminhamos pela fé, saltando pelos montes, tomando as nossas asas como de águias, indo para as alturas, porque sabemos que por cima das nuvens sempre o sol está brilhando, e ali onde a palavra de Deus habita, e ela nunca falhará em nosso favor, aleluia. Então estou aqui para dizer, não desista dos sonhos de Deus na sua vida, não desista do seu chamado, não desista daquilo que Deus colocou no seu coração, porque isso vai passar. Se não passar hoje, vai passar amanhã. Se não passar amanhã, vai passar daqui uma semana. Se não passar daqui uma semana, passar daqui um mês. E eu vou parar até um mês para não desanimar você, porque eu estou aqui para dizer, não desista, aleluia, glória a Deus, mas vai passar, glória a Deus. Então você tem que aprender
como diz o texto, você necessita de perseverança para fazer a vontade de Deus. Eu vim aqui falar para você, não desista. Não desista. Agora, a questão é, às vezes nós alimentamos a nossa alma com a convicção, não vou desistir, não vou desistir, não vou desistir, mas muitas vezes nós não paramos para pensar sobre o que estamos pensando e o que está nos levando a pensar a desistir. Pastor, que complexo é isso? Porque deixa eu te falar uma coisa, a maioria de nós não pensa sobre o que está pensando. E por isso nós às vezes não sabemos o que estamos sentindo. A maioria de nós não paramos para analisar aquilo que está dentro do nosso coração. E por isso não estamos conseguindo discernir as nossas reações. Porque na realidade, nenhum comportamento é fruto do comportamento. Todo comportamento é fruto de um pensamento. Nenhum sentimento, ele nasce de si mesmo. Todo sentimento é fruto de um pensamento. Então, na realidade, você não está sentindo, você está pensando. E o sentimento é a manifestação do seu pensamento. Na realidade, você não está agindo, você está obedecendo um comportamento mental. Então, na realidade, você tem que pensar sobre o que você está pensando, para então entender por que você está agindo assim. Quando eu estou falando sobre não desistir, eu estou falando aqui de um encorajamento. Mas esse encorajamento precisa entrar nas entranhas da nossa alma e entrar para dentro dos nossos pensamentos e, como diz a palavra, permitir que o Espírito use a palavra de Deus para discernir a diferença da alma e do Espírito e discernir os pensamentos do homem. Eu tenho notado isso ao longo da minha vida, que muitas vezes nós validamos demais o nosso comportamento e validamos demais os nossos sentimentos, sem parar para pensar a razão do porquê estamos sentindo e agindo assim. Então, quando eu falo para você, não desista, eu quero levar você a uma reflexão, em primeiro lugar, sobre por que você está pensando em desistir. Por que você está pensando em parar? Por que você está pensando em fazer mudanças tão radicais na sua vida? Por que você está pensando em tomar essa decisão, como você propôs já no seu coração? Não desista. Nós não somos daqueles que retrocedemos, mas nós somos os da fé. Para quê? Para a conservação da alma. A gente tem que parar para pensar sobre isso, que você, quando fala sobre cuidar de si mesmo, principalmente, acima de tudo, você tem que cuidar do seu homem interior. A Bíblia fala que ninguém conhece as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. E ninguém conhece as coisas do homem senão o Espírito do homem. 1 Coríntios ensina sobre isso. Você sabe o que eu descobri ao longo de uma caminhada? Eu estou no Ministério Tempo Integral há mais de 25 anos e servi no Ministério há quase 30 anos, que nós, como pastores, somos treinados a ouvir o Espírito Santo, mas não somos treinados para ouvir o Espírito humano. Nós somos treinados para entender a palavra, mas não somos treinados para conhecer a nós mesmos. E por isso que nós acabamos nos tornando os maiores sabotadores do nosso ministério. E por isso que nós acabamos nos tornando os maiores inimigos da nossa missão. E por isso que nós acabamos sendo aqueles que mais atrapalham o que Deus quer fazer em nossa própria vida. E por isso que nós alimentamos esse sentimento de desistência. Ao invés de ficar pensando em give up, nós temos que reverter esse pensamento e look up, ou seja, vou olhar para cima, para o autor da minha salvação. Glória a Deus, queridos. Vocês estão interessados a ouvir isso aqui ou não? Amém. Então a Bíblia fala no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, que o homem faz planos, mas a palavra final vem de quem? Do Senhor. Aqui está uma das grandes fontes de desistência do ser humano. Porque Deus nos criou seres livres. Nenhum de nós aqui é um robô, um automato. Nenhum de nós aqui é alguém obrigado a obedecer ordens no sentido de que não tem outra opção. Todos nós podemos tomar decisões na vida com a consciência de que decisões afetam o destino. Mas nós também temos que ter a certeza de que nem sempre o que nós decidimos como sonhos, como planos, terá a palavra final do Senhor como aprovação. Você não pode entender a liberdade de tomar decisão com a obrigação de receber aprovação. E aqui gera um grande conflito no pastor.
Aqui gera um grande conflito na liderança, porque Deus nos dá liberdade de tomarmos decisão, Deus nos dá liberdade de sonhar, e nós pensamos que essa liberdade automaticamente já veio com a chancela divina dizendo, aprovado, vai acontecer assim. Nem sempre. Essa é uma das grandes frustrações, um dos grandes problemas dos pastores desistirem, da liderança desistir, quando eles não conseguem ver os seus sonhos sendo realizados como eles desenharam. Eles não conseguem enxergar que há um plano divino maior do que o plano humano, que há um propósito divino muito maior do que o propósito natural. Há uma agenda celestial diferente da agenda terrena. E talvez nós não temos aqui a humildade de lidar com a frustração de não termos sido aprovados em nossos próprios planos. Nós não temos a humildade, né, de falar para Deus, Deus, eu planejei uma coisa, mas deu outra. E a gente acaba alimentando demais a frustração. Eu quero usar aqui como referência um personagem bíblico muito conhecido de nós, que eu acho que muitos aqui até cansaram de ouvir na escola dominical a respeito de Jonas e o grande peixe. Eu não sei por que a gente gosta tanto de ensinar para as crianças a respeito disso. Eu não sei você, mas eu acredito que um crente que nasceu na igreja, acho que ele já ouviu umas 1550 vezes a história de Jonas. Meus filhos, eles caminham muito comigo, quando eu vou pregar fora, lá nos Estados Unidos. E aí eu pergunto, por que vocês aprenderam hoje? Vai Jonas. Aí vai na outra igreja, o que você aprendeu hoje? Jonas. Eu não sei. Né? Então, Jonas realmente é um livro muito fascinante, é um livro muito interessante. E Jonas, ele é o exemplo de pessoa no ministério que não consegue ouvir não e não sabe lidar com a frustração. Jonas é o exemplo do cara que não consegue se render ao plano de Deus. E você percebe que Jonas, ali logo nos primeiros capítulos, ele entra numa escalada. Eu gostaria que nós colocássemos lá, né, Jonas capítulo 3, versículo 10, e você vai perceber a escalada de emoções na vida de Jonas. Eu vou ler aqui junto com vocês. Olha, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Agora, para um pouquinho aqui. Aqui está a grande característica da frustração de Jonas. Porque quando Jonas foi para Nínive com uma missão, ele foi contrariado. Você já fez a pergunta por que Jonas se contrariou de ir para Nínive? Porque ele conhecia o caráter de Deus e conhecia a maldade dos ninivitas. Jonas, ele tinha o medo de que o caráter de Deus perdoasse um povo que ele não estava disposto a perdoar. De que Deus restaurasse um povo que Jonas tinha nenhum interesse em restaurar. Porque a linguagem divina era a redenção, a restauração, e a linguagem de Jonas era a destruição. Então, quando ele viu os interesses dele degladiando com os interesses de Deus, Deus não dando a chancela de aprovação para aquilo que ele desejava, começou toda uma escalada de frustração na vida de Jonas. E aqui que o coração de um líder de fato é provado. Será que a nossa fé em Deus e o nosso serviço para Deus, ele só é avivado quando nós conseguimos colocar o nosso dedinho de planejamento e ali nós somos satisfeitos, ou nós somos satisfeitos de verdade quando Deus pode, por nosso intermédio, fazer tudo o que Ele quer? Eu tenho visto ao longo da minha vida que o caso de Jonas é muito mais frequente em nosso meio ministerial do que o primeiro caso. Porque a maioria de nós, infelizmente, nos enganamos achando que estamos no ministério só para a satisfação divina. Carregamos em nosso coração também sonhos humanos. E não tem nenhum problema você ter sonhos humanos, nenhuma dificuldade, porque Deus nos deu o direito de fazermos planos. Você não pode interpretar o sonho humano como uma malignidade. Você não pode interpretar o desejo humano como uma questão ruim. Agora, você não pode fazer com que isso seja uma fonte de desistência quando eles não casam. Você não pode permitir que isso seja uma fonte de desânimo quando você não recebe a aprovação divina.
Então, Jesus é um exemplo disso. Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice. Jesus deixou muito claro o seu desejo para o Pai. Ele não teve medo de expressar: Senhor, eu posso passar, eu posso não viver isso, eu posso pegar outro caminho. Mas ele se rendeu, ele não desistiu de si, nem do seu sonho. Pelo contrário, ele desistiu de andar na contramão de Deus. Senhor, faça a tua vontade. Porque se isso não estiver muito claro em nosso coração, nós sempre vamos viver muito frustrados no ministério. E na realidade, não pense que frustração é uma coisa que vai sair do ministério. Você sempre vai ter frustrações do ministério. Você não pode alimentar essa frustração. Você não pode alimentar isso. Faz parte da vida, e não só do ministério. Se você fosse um médico, diz que tem alguns médicos aqui, todo médico também tem frustração. Se você fosse um professor, todo professor também tem frustração. Se você fosse um lixeiro, todo lixeiro tem frustração. Todo ser humano lida com a frustração. Na realidade, a fé, ela nos dá a capacidade de você vencer a frustração e permanecer firme com perseverança. Porque faz parte da vida se frustrar. Você quer ver uma coisa interessante aqui? Segue adiante lá no livro de Jonas, os capítulos seguintes, os versículos seguintes. Acho que vai para o 4 agora, se eu não me engano. Vamos lá. 3:10 adiante, vai lá. É o 4:1, se eu não me engano. Isso aí. Jonas, porém, ficou o quê? Profundamente descontente. É isso que acontece quando a gente não lida bem com as coisas de Deus. Aí, olha a segunda escalada. Ele ficou enfurecido, ficou irado. Frustrado é uma coisa, se você não sabe lidar com a frustração, ela vai pegando uma escalada de destruição. Você vai afundando por dentro. Agora segue adiante lá o versículo 2, olha o que aconteceu. Ele orou ao Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que meu plano não ia ser feito. Eu sabia que você é misericordioso, compassivo e paciente. Eu sabia que você é cheio de amor e que prometestes castigar, mas depois te arrependesse. Ou seja, o que João está dizendo assim? Estou de mal. Não queria isso. Eu queria que o povo morresse. Eu queria que aquele povo se lascasse, que fosse todo para o inferno. Essa é a verdade do texto, que a gente não quer admitir na vida de um profeta. Aliás, é assim que o profeta quer. O profeta é assim, quer juízo. O profeta não quer muita restauração das coisas. Vamos lá, estou brincando. Versículo 3, olha lá. Agora, Senhor, tira a minha vida. Olha a escalada de Jonas. Alguém está entendendo aqui ou não? Ele se frustra. A frustração gera nele um descontentamento terrível. Esse descontentamento gera ira, ele começa a ficar irado. Depois gera uma depressão profunda na vida dele, porque aquele ali é seu cara de depressão. O cara reclamando demais, depressão. Recebe aí a revelação. E por fim, ele quer o quê? A morte, não vale mais a pena viver. Já que não é do meu jeito, não quero. Já que não é não quero. Me tira a vida. Porque para mim é melhor morrer do que viver. A escalada de destruição interna, a escalada do desmoronamento interno do homem interior de Jonas, tudo se deu pela frustração das coisas não seguirem como ele gostaria que seguisse. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Escute, se ninguém te disse isso antes de entrar no ministério, você está ouvindo hoje. Frustração faz parte da vida e principalmente da vida de um ministro. E se você não souber lidar com frustração, você pode fazer besteiras como Abraão fez. Por que Abraão gerou Ismael? Abraão gerou Ismael porque ele não soube lidar com a frustração. Se você observar momentos antes dele gerar Ismael, ele fala: Senhor, você tem me enriquecido, Senhor, você tem me dado abastança, mas eu não tenho ninguém, somente um servo chamado Eliezer, é com ele que eu vou repartir a minha herança.
Todo homem que não sabe lidar com a frustração vai fazer bobagem. Todo homem que não sabe lidar com a frustração vai desistir. Todo homem que não sabe lidar com a frustração vai entrar nessa escalada de destruição interna. E ele vai, como Jonas, manifestar isso hoje, ou amanhã, ou daqui um dia, externamente. Então eu vim aqui dizer para você, não desista. Mas não apenas um desistir de você, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir. Quando eu falo para você, não desista, eu estou levando você, olhe para dentro do seu coração e pense sobre o que você está pensando, para ver se é o quê? Razoável. Porque olha o que Deus fala com ele no versículo 4 do capítulo 3. Vamos lá, vamos ver se na NVI vai sair assim, senão a gente lê na outra versão. Vamos lá, 3:4 de Jonas. Aleluia. Jonas entrou na cidade e percorreu durante daqui 40 dias. Acho que não é isso aí não. 4:3, vamos ver, acho que é 4:3, vamos lá. Põe lá para mim, por favor. Já me frustrei com a minha pregação, errei. Agora, senhor, estou frustrado. Estava parecendo tão inteligente. Quem está comigo aqui, diga amém. Estou tão frustrado que não estou achando o livro de Jonas na minha frente aqui. Sumiu, Jonas. Está aqui. Ok. É isso aí, 4:3. É razoável, pois. É 4:3. Isso aí. É razoável, pois, essa tua ira? Deus faz essa pergunta para ele 2 vezes. Lá no capítulo 4 e lá no versículo 3. O 4:4 ele disse o Senhor, é razoável, portanto, essa tua ira? A pergunta que Deus faz, achou aí? 4:4, olha lá. É razoável, portanto, a sua ira? Ele faz 2 vezes essa pergunta no livro. Isso o que Deus está fazendo com Jonas? Ele está levando Jonas a pensar sobre o que ele está pensando. É razoável o seu sentimento? É razoável o que você está pensando a respeito de si mesmo? É razoável a forma que você está tratando a si mesmo, o seu ministério? É razoável a forma como que você está olhando as circunstâncias? É razoável ou não é razoável? Nós temos que parar para pensar, meu irmão. Porque se você não pensar sobre o que você está sentindo, se você não pensar sobre o seu comportamento, então, certamente, você vai entrar nessa escalada de autodestruição que Jonas entrou. Então, vamos parar para pensar alguma coisa sobre a natureza de Deus. Porque Jonas estava lidando com Deus. E o plano de Deus é que fez Jonas se frustrar, porque não estava em linha com o que ele imaginava ser. Então, a primeira coisa que você tem que entender quando você anda com Deus. Às vezes a gente tem uma mentalidade equivocada de achar que Deus tem um compromisso com a gente. E tem, lógico que tem. Mas, acima de tudo, Deus tem compromisso com Ele, com a sua palavra. Eu fico vendo a fé de algumas pessoas que é extremamente mimada e infantil. Principalmente de alguns líderes. Se Deus não fizer, estou fora. Então sai fora, meu amigo, que Deus não vai se render a você. A gente individualizou tanto a fé que parece que o universo gira em torno da nossa fé. Espera um pouquinho, irmão. A sua fé é para você se render à soberania de Deus, não para Deus se render a você. Nós individualizamos, né? Nós trouxemos a cultura da individualização a níveis tão profundos para dentro da igreja que nós estamos pior do que os egocêntricos lá do mundo. Porque Deus, porque eu e tal, querido. Deixa eu te falar uma coisa. A gente fala, Deus morreu por mim. Deus morreu por você porque você é ser humano. Porque Deus não morreu por você, Deus morreu pela humanidade. Se você olhar na Bíblia de uma forma sincera, não tem uma promessa para você. Está escrito seu nome lá, Marcelo Jamal, não está escrito meu nome lá. Está escrito lá como povo de Deus, está escrito lá como igreja, está escrito lá como nação santa, sacerdócio real. Eu faço parte de um todo. Essa individualização que Jonas queria ter com Deus aqui não funciona para ninguém. Vocês estão me olhando estranho, estou com medo de vocês.
Porque é fato, nós precisamos tirar essa infantilidade da fé do ministério. Nós precisamos entender que o plano de Deus é o que governa a gente. O plano de Deus que deveria ser o nosso motriz e não a nossa decepção, a nossa frustração. O plano de Deus seria o que de fato nos torna alegres e felizes no ministério. O plano de Deus é que de fato nos faz olhar para a frente e continuar andando. O plano de Deus é que de fato deveria nos alimentar para continuarmos na direção de Deus. Essa individualização do propósito é horrível. Eu tenho um lema na minha vida por 30 anos. Eu quero, se servir para você, pode tomar para você também. O reino de Deus para mim funciona assim: a individualidade, vivida em pluralidade, buscando algo maior. Por que individualidade? Porque a salvação é individual. Você não pode ser salvo por mim e nem eu salvo por você. Mas depois da salvação, tudo é plural, meu irmão. O reino se movimenta na pluralidade. O reino não se movimenta na singularidade. O reino se movimenta quando nós, como corpo, como igreja, como irmãos, como ministros, entendemos o plano de Deus e vamos para cima da situação. Por que algo maior? Porque o propósito de Deus é maior do que o nosso. A vontade de Deus é maior do que a nossa. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. A visão de Deus é maior do que a nossa. Então não deveria ser, como no caso de Jonas, frustrante obedecer a Deus. Deveria ser gratificante, porque aquele que conhece o futuro está abrindo os nossos olhos para que hoje a gente não perca tempo na nossa caminhada. Aleluia! Alguém está aqui, pode dar um glória a Deus? Alguém pode aplaudir o Senhor aqui? Aleluia! Quem está aqui mesmo e crê que dê glória a Deus mais forte aí? Então Deus não tem a obrigação de honrar você no sentido de ser humano. Deus te deu a honra de conhecer o plano dele. E se você estiver dentro do plano dele, ele vai honrar quem estiver ali dentro. E se você se render, ele vai honrar a quem se rendeu. E se você caminhar em fé, perseverante, agarrando a tua alma, trazendo ela, dizendo: minha alma, descansa em Deus, porque Deus tem o controle. Ainda que pareça que não, ele tem o controle. Ainda que pareça que esteja equivocado, ele tem o controle. Eu vou descansar porque Deus é bom e ele sabe o que está fazendo. Não entre nessa rota de colisão com Deus, como Jonas entrou. Aleluia! Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, o que eu preciso para entrar no ministério? Eu peguei toda a lista de Timóteo e falei assim: olha, se você não está 100% aqui, você precisa pelo menos estar 100% daqui a alguns dias para entrar no ministério. Porque ministério não é um lugar para que as pessoas sejam experimentadas. Ministério é um lugar para as pessoas experimentadas servirem. Aí ele olhou assim: oi pastor, tem misericórdia? Eu falei: não sou eu, a Bíblia, vai conversar com Jesus, o negócio é comigo. Aí na hora que ele ia vir, mas aí tem uma coisa minha. Eu falei: tem uma coisa minha. Eu falei: qual que é a coisa minha? Eu falei assim: é da Bíblia também. Falei: você precisa de uma coisa para entrar no ministério. Eu falei assim: que precisa morrer. Que isso, pastor? Morrer? Eu falei assim: é, porque só homem vivo que atrapalha a obra de Deus. Você pode perceber, irmão, todo mundo que atrapalha a obra de Deus é igual Jonas. Fica nervosinho, fica chateadinho, fica magoadinho, fica frustradinho, fica cheio de injusticinha e sai correndo da sua própria vidinha e usando o ministério. Sabe o que acontece? Às vezes a gente aceita o ministério, mas não quer aceitar a vida do ministério. E aí você fica frustrado com a vida do ministério e tenta os recursos de outra forma. Estava conversando com o Kellner agora vindo no carro. O grande problema da decepção das pessoas é que elas não entendem a natureza do ministério. A vida do ministério é singela, a vida do ministério é simples. A vida do ministério não é essa questão artística que nós imaginamos que é, estelar como nós imaginamos que é. Então, aí o cara vai, faz um monte de cursos e faz um monte disso e que põe o cara numa estratosfera. Você vai vencer. Aí o que ele pensa de vitória? Uma Lamborghini. Aí quando ele entra num Corsa, ele fala: estou amaldiçoado, não é possível um negócio desse. Ah, você vai vencer, porque você vai ter uma mansão. Daí quando ele entra numa casa que tem um banheiro só para a família, ah, Deus não está comigo. Aí, irmão, pelo amor de Deus, de onde você tirou isso? Ei, nós precisamos de um avivamento no meio da nossa liderança.
um avivamento de consciência, quem nós servimos, um avivamento de consciência. A gente pare e comece a perguntar, ei, por que eu estou sentindo assim? Porque eu estou pensando errado. Por que eu estou me comportando assim? Porque eu estou me comportando errado, por causa que eu penso errado. Você lembra do rapaz que enterrou as suas moedas, ou os seus talentos? Você já fez a pergunta por que ele enterrou? O que tinha 5 multiplicou para mais 5, tiver 10 multiplicou para mais 10, e o que tinha 1, por que ele enterrou? Você já parou para pensar? Um dia Deus me chamou a atenção, olha para o texto, por que ele enterrou? Ele enterrou porque ele tinha uma visão errada do seu Senhor. Ele disse que o Senhor colhia onde não plantava. Mentira, ele não tinha dado 1. Toda visão errada que você tem te levará a comportamentos errados. Jonas é o caso clássico disso. Queridos, nós temos que parar para pensar sobre o que estamos pensando, para que os nossos pensamentos não nos destruam. Por isso que 2 Coríntios capítulo 10 diz, tomando cativo todo pensamento em obediência a Cristo. O que significa isso? Pega o seu pensamento, pense sobre o que você está pensando. Se está na contramão de Cristo, estabeleça Cristo como centro e acabou e ponto final. Sua vontade não é fazer a vontade de Deus? Ninguém mais quer fazer a vontade de Deus depois dessa pregação. Não sei o que está acontecendo. Deus, desculpa aí, vai ter um... Não desista, irmão. Não desista. Não desista. Só ajuste o seu homem interior. Só ajuste as suas convicções. Só ajuste a sua forma de enxergar a vida na ótica de Deus. Vamos lá, outra coisa que você tem que perguntar. É razoável ou não é razoável? Deus está comprometido com a sua palavra e com o seu propósito. O que diz Filipenses 1,6? Aquele que começou a boa obra, o que ele vai fazer? Ele é fiel para o quê? Agora, o que é essa boa obra? O que é essa boa obra? Essa boa obra é Deus abrir os olhos do seu entendimento para compreender o propósito de Deus. O grande problema nosso como ministros é que nós não morremos. E gente morta atrapalha, e gente viva atrapalha Deus. Então a gente usa a nossa fé para construir o nosso próprio mundo. A gente usa a nossa fé para construir a nossa própria vida. E quando entra em conflito com o plano de Deus, a gente fica, pô Deus, mas cadê a sua fidelidade? Não, minha fidelidade é com o propósito. Minha fidelidade é com o propósito. Nós precisamos de um avivamento no meio da liderança. E essas questões então começam, não, mas por que isso, por que aquilo outro, por que aquilo outro, por que aquilo outro, por que aquilo outro, tal. Vai ler o livro de Jó, capítulo 38, começa o versículo 4, Deus começa a fazer um monte de perguntas para Jó. Onde você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Onde que você estava? O que você fez sobre aquilo? O que você fez sobre aquilo outro? O que você fez sobre aquele outro? O que você fez? Então, geralmente, as nossas crises em Deus e no ministério, pode observar, a fonte dela é a sua frustração pessoal de como você está enxergando a vida. Esses dias foi muito gostoso isso. Eu vou contar uma coisa para vocês, eu não sei se alguém já passou isso ou não. Eu tenho tido essa graça de ajudar os meus irmãos no ministério, de cooperar com eles. E eu estava tendo um discipulado com o pastor, e eu falando, pastor, não, pastor, olha, veja bem, que a palavra de Deus diz que a gente tem que agir assim, então as estratégias para isso é isso, é isso. De repente aquele pastor explodiu. Não, eu não vou me preocupar em fazer nada. Eu falei assim, como é que é? Nada. Eu falei assim, o que foi, pastor? Se nem Deus está cuidando da obra dele, não vai ser eu que vou cuidar. Olhei assim, eu dei risada, porque pensa um pastor comprometido com a obra de Deus igual aquele. Eu falei, cara, gostei da sua verdade, da sua sinceridade. Porque dessa ruindade de Jonas, uma coisa era boa. Ele era sincero na relação dele com Deus. Ele estava falando para Deus o que ele estava sentindo. E quando ele começa a pôr para fora, quando ele começa a ser verdadeiro, ele começa a ser íntegro na fé. Porque a gente não é muito íntegro na fé. Porque a gente é muito crente incrédulo, irmão.
A gente está duvidando, mas está com a aparência de quem está crendo. A gente tá duvidando, mas no fundo, entendeu? A gente está ali dizendo assim, não, eu creio, mas no fundo não crê mesmo. Não crê. Então, quando você começa a pôr para fora, quando você começa a quebrar, eu chamo isso, são as estruturas de orgulho, você começa a ser liberto por dentro. Tudo bem, você não vai contar, igual esse pastor chegou para mim, se Deus não cuidar da obra dele, não vai ser eu que vou cuidar. Você não vai falar isso para a torcida do Corinthians, nem aqui no povo. Mas pelo menos para um amigo você tem que falar, ué. Pelo menos para um amigo você tem que falar. Porque o que acontece? Escute bem. Quando você não lida com a sua frustração, você não pensa sobre o que você está pensando e nem sobre o que você está sentindo, você vai para ações, e as suas ações frustrantes começam a incomodar a vida dos outros. Começa a atrapalhar quem está ao seu redor. Foi o caso de Jonas. Ele entrou num barco que desgraçou a vida de todo mundo, Jonas. Porque é o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado com a raiz de amargura. Por quê? Porque ela contamina. Quando você menos percebe, você já não está pregando mais a palavra da fé, você está pregando frustração. Você não está mais pregando a palavra da fé, você está pregando medo. Você não está pregando mais a palavra da fé, você está pregando um monte de coisa. Você começa a atrapalhar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque você não está cuidando de você mesmo. Você não está pensando sobre o que você está pensando, e por isso que você está agindo desta forma. É razoável, Jonas? É razoável o que você está fazendo? É razoável o que você está processando? É razoável? Pergunte para você mesmo. É impressionante, amados, como nós, hoje em dia, não temos esse nível de sinceridade que Jonas teve com Deus. E nenhum com os outros. Eu vou te dar um conselho. Conselho de amigo, que já passou muitas vezes por isso. Quando você entra para um quarto de oração, ora uma vez, ora duas, ora três, e não consegue resolver o problema, sabe o que Deus está te dizendo? Eu não vou cuidar do seu problema direto com você. Procure alguém. Sempre que você não consegue resolver uma situação só em oração, no seu quarto fechado, Deus está te indicando. Você precisa abrir isso com alguém. Por que Deus escolhe estas coisas? Porque Deus quer quebrar de nós essa estrutura de orgulho. Aqui eu vou abrir um pouco, mas não vou sair muito. Queridos, eu não sei se você já percebeu, o povo quer ídolos. O povo quer heróis. O povo quer. Eu me lembro de um pastor que estava pregando e dizia para o povo assim: irmãos, eu não sou o Superman. Eu não sou o Superman. E ele pregava: irmãos, eu não sou o Superman. E no final da pregação ele rasgou a camisa assim: eu sou o Batman. O meu problema não é o povo querendo endeusar a gente. O meu problema é a gente aceitar o endeusamento. A gente gosta desse título. A gente gosta que o povo pense que nós somos super-heroes. Esses dias, meu filho, mais ou menos 5 anos, está com 8, mais ou menos 3 anos atrás, falei: Eric, vai arrumar o seu quarto de brinquedo, Eric? Falei: não. Falei: Eric, vai arrumar seu quarto de brinquedo agora, Eric? Não. Falei: por que não? Porque super-hero não faz tipo de trabalho. Então, assim, às vezes a gente quer assumir uma posição que não é nossa. Deus não nos deu isso. Falei que ia sair mais dentro do assunto. Pastor, você sabe a coisa mais poderosa no ministro? E uma coisa que não pode faltar no seu ministério jamais: a vulnerabilidade. Quanto mais vulnerável você for, mais poderoso você se torna. Quanto mais vulnerável você for, mais você vai provar que tem identidade, que você sabe quem você é. Porque fracos não são vulneráveis. Medrosos e com identidade fajuta não são vulneráveis.
Pessoa que tem identidade, que sabe quem é, sabe para o que Deus chamou, não tem dificuldade nenhuma de abrir o seu coração e dizer: estou passando por problemas, estou passando por dificuldades, não está legal, aqui dentro está difícil, Deus me chamou a fazer uma coisa que está me incomodando, eu já falei para Deus que não quero fazer, mas Ele insiste, querer me mandar mesmo assim. É o caso de Jonas, me ajuda aí. Porque o caso de Jonas é que ele queria resolver com Deus, mas não queria resolver com as pessoas. Sabe por quê? Porque o que ele fez quando entrou no navio? Ele não foi ter relacionamento com as pessoas, ele foi lá para o fundo do navio. Cara, entenda isso definitivamente. Cristianismo começa na individualidade, mas é vivido na pluralidade. Você precisa, pelo menos, uma pessoa que você é vulnerável. Um dia eu estava conversando com um pastor, falei assim: cara, quem é que pode parar você? Eu falei assim: não, só Deus. Eu falei assim: não é isso. Quem é que pode parar você? Não, ninguém pode me parar. Eu falei: então você não deveria nem ter entrado no ministério. Se você é pastor e não tem alguém que pode parar você deveria repensar o que você está fazendo na vida. Porque se Jonas tivesse alguém que pudesse parar ele, ô Jonas, para aqui, senta aqui, vamos conversar, cara. Por que você está nessa crise? Fala para mim, põe para fora aí. Talvez a história de Jonas fosse diferente, ele teria sofrido menos. Me responde para mim, quem pode parar você? O nosso sistema de cobertura espiritual hoje não é de cobertura, é só muitas vezes para inglês ver. Você tem que rever um pouquinho o seu coração. Cuide de você. Cuide de você. Cuide de você. Está comigo aqui ou não? Amém. Aleluia. Vamos seguir adiante aqui? Quem quer ouvir mais um pouquinho, diga amém. Amém. Então o que a gente percebe? A vida com Deus e as frustrações que a gente passa na vida, elas sempre vão atingir, no mínimo, 3 aspectos da nossa vida. Repita comigo: nossa vida com Deus, nossa vida de relacionamentos e nossa vida conosco mesmo. Então você percebe que Deus e Jonas não estavam muito bem ali, né? Ele não estava assim, andando muito bem com Deus. Cara, aí não tem como. A gente crê em cura divina enquanto não está doente. A gente crê em provisão quando tem dinheiro no banco. A gente acredita nas coisas quando não precisa usar muita fé. As crises, como essa que Jonas entrou, que Deus permitiu que ele entrasse, ela deveria ser recebida com alegria, ainda que seja de tristeza. Ela deveria ser recebida com contentamento, ainda que seja motivo de dor. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, principalmente no versículo 11, diz que aqueles que são exercitados pela disciplina. O grande problema é que nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas e nós não nos exercitamos. Para você ser honesto com a sua fé, dizer: Deus, olha, sabe o que eu descobri com essa crise? Que eu não tenho toda a fé que eu imaginava que tinha. Agora, se a gente tem uma relação com Deus performática, parece que Deus só olha para a gente quando a gente dá certo, Deus só parece que está agradando da gente quando a gente faz a coisa acontecer. Não, meu irmão, se Deus precisasse de um servo, Ele contrataria. Deus chamou um filho, você é filho. Você é um filho no ministério, você é um filho cuidando das coisas do Pai. Você tem que ter essa relação com Deus. Então, você percebe o quanto a fé de Jonas estava abalada? Porque a gente pensa que fé é só para receber, fé é só para executar. A fé, ela também é a capacidade de nós nos rendermos ao plano de Deus. E nem sempre a gente tem essa fé. Eu gosto daquele homem que Jesus estava lá no Monte da Transfiguração e ele traz o seu filho para ser curado de uma doença. Então, os discípulos de Jesus não puderam. Aí Jesus fala para ele assim: tudo é possível que crê. E eu gosto daquele homem, eu gosto de sinceridade. Quem anda comigo há muito tempo
sabe disso. Eu não gosto de gente que fica adorando a pílula. Eu não gosto de gente que fica inventando história que não tem. Eu gosto de sinceridade, eu gosto de gente transparente, eu gosto de gente, sabe? É o meu estilo de vida. Então eu gostei daquele homem que falou para Jesus assim, eu já amo ele, quando dia que estiver lá no céu eu vou dar um abraço nele. Eu falei assim, Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Quem aqui já foi crente incrédulo na vida, em algum aspecto da vida? Não levante a mão, só pense aí. Eu me lembro um dia que eu entrei numa crise profunda. Eu estava numa cidade, ensinando os discípulos a andar no Espírito. Aí eu levei eles para a rua, falei, vamos ouvir a voz do Espírito na rua aqui. Eu estava andando aqui, aí eu falei assim, irmãos, para aqui. Eu falei, por quê? Porque Deus está me falando que dentro dessa casa aqui, tem uma pessoa doente. Aí eu parei lá na casa, na frente da casa, falei, ô vizinha, eu estava no Rio Grande do Sul, vizinha, eu estava aqui, eu não sei se você vai acreditar ou não, mas Deus falou comigo, que tem uma pessoa doente dentro da sua casa. E aquela mulher começou a chorar. Quem é que falou para você? Quem é que falou para você? Eu falei assim, o Espírito Santo. Eu falei, quem é o Espírito Santo? Aí eu falei, depois eu explico. Eu posso orar por essa pessoa? Eu estava assim, irmão, mascando, cuspindo fogo naquela hora. Mas quando eu entrei na casa, Deus me enganou. Não era uma pessoa doente, era um morto que não tinha esquecido de enterrar o cara. Era morto, estava morto, o cara estava lá, o cara mal respirava. O cara era cadavélico, a coisa mais horrível ver aquele cara lá. Irmão, eu perdi a fé na hora. Eu perdi na hora a fé. Eu entrei numa crise, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Esse homem não vai ser curado, eu vou passar vergonha. Esse homem, acabou meu discipulado agora, acabou tudo. Você nunca passou por isso na sua vida, não? Só eu? Aí eu cheguei para os discípulos assim, olhei assim para ele e falei assim, e agora, o que a gente vai fazer? Eu falei assim, não pastor, você que está treinando a gente. Eu falei, caramba. Eu larguei o orgulho de mão, falei, Deus, quer saber de uma coisa? Eu não sabia de nada, foi você que me fez saber, me deu a revelação. Está confirmado, o senhor falou que ia curar, vai curar agora. Eu fui lá, irmão, eu orei com a maior incredulidade do mundo. Alguém está comigo aqui ou não? Você nunca orou com incredulidade? Os mentirosos não entram no reino dos céus. Eu não acreditava que aquele cara ia ser curado. Não tinha como. Mas sabe o que é a fé? A fé não é você acreditar em você. A fé é você acreditar que Deus te deu uma palavra. O amém foi meio fajuto, mas beleza. Um dia vocês entendem isso. Deus me deu uma palavra, eu falei no meu coração, eu não creio, eu estou vendo assim, humanamente é impossível esse camarada, impossível, mas eu vou orar, porque o Senhor deu uma palavra. Falei, em nome de Jesus, que me deu a palavra, levanta e anda. E não é que o cara levantou e andou, falei, uau, irmão, aí eu fiquei o gigante, falei, glória, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas eu já passei o contrário. Eu estava na cidade de Sorocaba uma vez, e tinha um muito importante lá, mas muito importante na cidade. E aí me chamaram para orar. Irmão, eu já comecei a imaginar o avivamento na cidade, eu comecei a imaginar uma grande colheita, eu comecei a imaginar que Deus ia fazer uma coisa surpreendente, porque aquele cara era influente de verdade. E a doença dele, assim, era conhecida na cidade. Eu falei, vou orar. Irmãos, eu reuni todos os átomos da minha fé, tudo que você pode imaginar de fé, eu reuni, aí eu orei, em nome de Jesus. Aí, eu fui fazer uma campanha, e aí me ligaram, pastor, lembra o homem que você orou? Eu falei, lógico que eu lembro, aleluia, como que ele está? Morreu. Não, eu falei, desisto, não faço mais isso. Irmão, se você não aprender a lidar com a frustração, eu vou pôr uma caixinha aqui, por favor, entregue sua carteirinha de pastor, porque não dá, não funciona. Você tem que saber lidar. E eu entrei em crise, irmãos. Sabe qual foi a minha crise? Foi tão profunda. Lembra que eu te falei? Se você não sabe lidar com a sua crise, você começa a atrapalhar a vida dos outros. É aqui que eu estou tocando. Eu não tinha mais vontade de orar por doente. Não tinha mais vontade de orar por enfermo. Eu fui orar por um homem que estava cego. Sabe o que eu falei para Deus? Eu falei, Deus, aquele lá que eu não via a doença, morreu depois de uma semana, isso aqui vai morrer agora se eu orar. Entrei em crise profunda.
Aí um dia Deus falou assim, você não vai conversar sobre o assunto? Eu falei, que assunto? Morreu. O que tem que conversar sobre isso? Não vou conversar sobre ele, não, vou conversar sobre você. Eu falei assim, mas como assim? Eu falei, Marcelo, escute uma coisa. Quando você for orar por alguém, não use a sua fé simplesmente de forma arrogante. Procure entender a minha mente, procure entender o que está por trás da situação. Aí Deus falou comigo, aquele rapaz, eu dei chance para ele várias vezes para ele se arrepender. Eu dei chance para ele para várias vezes sair do pecado dele. Eu dei chance para ele várias vezes para ele parar de viver uma vida promíscua. Eu dei chance para ele várias vezes para ele parar de tratar o meu corpo de forma indecente como ele estava tratando. Ele não quis, ele não quis, ele não quis, ele não quis. A doença entrou nele como uma última alternativa que no leito da enfermidade ele pudesse se arrepender. Aí Deus começou a abrir meus olhos, por exemplo, pegar só 2 textos aqui, Apocalipse, deixei cair em campo para ver que se arrependesse, não se arrependeu. Há muitos doentes, enfermos, e alguns que morrem porque tratam o corpo de Deus indignamente. Falei, uau! Falei, pois é, Deus, mas onde que eu errei? Falei, você errou porque você achou que você poderia interferir. Se você tivesse tido discernimento, você não teria entrado nessa crise. Falei assim, ô Deus, obrigado. Às vezes a gente entra, como no caso de Jonas, numas piras teológicas, a gente entra numas piras frustrantes dentro da cabeça da gente, porque simplesmente o orgulho. Porque o que eu lembro de uma outra vez? Estava vindo de uma cruzada, tem gente que me conhece aqui de muitos anos, eu acabei sendo um camarada trazido para dentro do corpo da igreja local, e eu amo a igreja local, hoje o ministério é pautadíssimo na edificação da igreja local, mas eu vim dos estádios, eu vim dos ginásios, eu vim das cruzadas. Eu estava vindo de uma dessas cruzadas de milagres, mas pensa numa cruzada que tinha dado certo. Paralítico andado, pessoa que não ouvia ouvindo, salvação, avivamento, batismo com o Espírito Santo. Irmãos, eu estava assim que eu parecia pintinho no lixo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Irmão, eu estava aleluiado depois daquilo ali. Aí no meio do caminho o Espírito Santo falou, você está feliz, Marcelo? Eu falei, estou feliz, mas eu não estou com você. Eu falei, ué, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Deus falou assim, eu sondava o teu coração, cada milagre que você operava em meu nome. Eu sondava o teu coração, cada sinal que você manifestou. E cada um daqueles iam se transformando em um troféu, para você colocar na sua prateleira e dizer o quanto eu te uso. Eu não vi compaixão no teu coração pelos perdidos. Eu não vi compaixão pelos doentes. Eu não vi você ministrando na base da compaixão e sim do heroísmo. Se você não corrigir isso no seu coração, o seu dom vai te matar. Sabe o que eu fiz? Fiquei morrendo de vergonha. Quem não fica com vergonha com um negócio desse? Morrendo de vergonha. Morrendo de vergonha. Me resignei no meu quarto de oração. Falei, Deus, eu não saio daqui. Modo de dizer, né? Não é que eu fiquei lá o tempo inteiro. Ou seja, fiquei debaixo dessa palavra até que eu corrigi o meu coração. Agora, se eu ficasse recalcitrando contra Deus, não, você é mentiroso. Se renda, irmão. As crises vão mostrar o quanto você de fato está em Deus. As crises vão mostrar coisas que a abundância não mostra. As crises vão mostrar coisas que o sucesso não mostra. As crises vão mostrar coisas que, sabe, o externo aqui não revela. Então não tome a crise como Jonas estava tomando para matar você mesmo. Ainda que você descubra falhas como Jonas descobriu, ele não se rendeu. Ele não se rendeu no chamado, ele não se rendeu durante o chamado, ele não se rendeu no final, porque se você observar lá no versículo 4, quando Deus pergunta para ele novamente, é razoável isso? Ele está debaixo do zimbro, esperando o quê? A cidade ser destruída. Ele senta lá para ver o que aconteceria com a cidade. No final da história, Deus fala, Jonas, como que pode um negócio desse, cara? Você está com misericórdia de uma planta que nasce hoje, seca amanhã, e você não tem misericórdia desse povo que vai para o inferno. Jonas estava incapaz pelo seu orgulho, por sua vaidade, por sua frustração, de enxergar a doença que estava dentro dele.
Então, se essa crise não foi para julgar o mundo, foi para revelar quem a gente é no ministério. Pare de recalcitrar com tudo isso. Volte para o seu coração. Vê como que você está por dentro. Seja honesto. Deus está te dando a chance, irmão, de você ser o ministro mais verdadeiro que você já foi em toda a sua vida. Deus está te dando a chance de você ser o ministro mais santo que já foi em todo o seu ministério. Deus está te dando a chance de ser o cara mais íntegro e mais verdadeiro que você sempre foi. Não se esconda atrás da máscara, em nome de Jesus. Toda crise vai levar você a um enfrentamento consigo mesmo. Toda crise vai provar suas amizades. Todos nós aqui estamos sendo provados nas amizades agora. Pastor, mas como você tira isso do texto? Deixa eu te falar uma coisa. Jonas, ele entrou em crise, como eu li lá no começo, porque ele queria que os ninivitas fossem exterminados. Agora, quem eram os ninivitas? Vai estudar na Bíblia quem eram os ninivitas. Os ninivitas foram os grandes algozes de Israel. Os ninivitas eram algozes das cidades. Alguns historiadores dizem que os ninivitas eram tão cruéis, tão cruéis, tão cruéis, que quando eles conquistavam um território, um povo, eles decapitavam esses povos, faziam montanhas de decapitados, punha fogo nessas cabeças. Então, a relação com Nínive era muito traumática. E por que eu quero aplicar isso nos nossos relacionamentos? Irmãos, a vida de um ministro é baseada nos relacionamentos. Mas Deus nunca nos prometeu que nós não seríamos traídos, que nós não seríamos abandonados, que nós não seríamos decepcionados na nossa relação. Eu acho engraçado que quando a gente sofre esses abandonos, sofre essas injustiças, sofre essas traições, parece que está acontecendo algo inédito, mas estava escrito nas estrelas. Toda a reação de Jonas agora, não era somente num campo profético, quando ele queria a destruição de Nínive. Ele estava ferido com aquele relacionamento, por isso que ele estava fazendo besteira. Sabe uma coisa, queridos? A gente tem que parar para pensar sobre isso. Ninguém aqui se prepara para a traição. Ninguém aqui se prepara para o abandono. Ninguém faz planos para isso, pelo amor de Deus. Mas precisamos estar preparados para isso. Se a gente parar para pensar nos textos, se você olha, por exemplo, Mateus capítulo 18, eu quero que ele só esse versículo aqui, depois vocês são pastores como eu, a gente já conhece bastante a Bíblia, então vocês vão lembrar de todo o contexto. Mateus capítulo 18, 34, você vai perceber uma coisa extremamente interessante aqui nesse texto. Né? Diz assim, irado, seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Irmãos, olhe para mim aqui, por favor. Quando Deus manda a gente perdoar, Deus não está pensando no ofensor. Deus está pensando no ofendido. Escute. Porque você já sofreu a injustiça. E a forma de Deus fazer justiça é te libertando da escravidão que lhe foi imposta, liberando o perdão. Entenda isso, e nunca mais você vai olhar o perdão da mesma forma. Você não tinha o que fazer com a traição que fizeram contra você, você foi vítima. Você não tinha o que fazer com o abandono que fizeram contra você, você foi vítima. Você não teve como resolver aquela situação, você sofreu aquilo. Agora Deus está fazendo uma justiça. Ele colocou o espírito perdoador no seu coração, para que você não fique preso nessa escravidão que te impuseram. Agora, se você não entender o perdão como uma arma de libertação, você vai ser escravo, vai estar aprisionado. Porque se você olhar para a pessoa que te ofendeu, é injusto. Lógico, vai tentar mostrar para Jonas que era justo perdoar os ninivitas. Não desce. Não desce, não desce para a cabeça. Mas a questão não é o ofendido, é o ofensor. Não é o ofensor, é o ofendido. Você tem que parar a pensar, o perdão é Deus te dando uma justiça.
É Deus te dando uma arma poderosa para que você não seja escravo. Olhe nessa ótica. Aí você nunca mais vai pensar assim, mas não merece. Mas não é o outro, é você. Você merece, porque você já foi injustiçado. Aleluia. Mas ele não é digno do meu perdão. Mas não é a pessoa, é você. Inverta a sua visão do perdão, que vai fazer todo sentido perdoar. Quem está comigo, diga amém. O dia que eu entendi isso, a minha vida ministerial, minha vida pessoal, minha vida relacional, mudou completamente. Porque na realidade, cara, deixa eu te falar uma coisa. A pessoa que te feriu, sabe o que ela está fazendo agora? Ela está lá num lugar bem quente, tomando um banho de piscina. E não está nem aí com você. Ela está comendo um churrasco agora, enquanto você está ouvindo um pregador torturar a sua alma aí. Ela está lá, vivendo a vida dela. Olha só. E você está escravizado 2 vezes, pela injustiça que sofreu e por não saber usar a ferramenta do perdão. Aprenda que o perdão é para libertar você da injustiça. Vou repetir isso pela 3ª vez. É para libertar você da ofensa. É para libertar você daquilo que te fizeram, onde você não tinha poder. Mas quando Deus te dá o Espírito perdoador, Deus está te devolvendo a vida de volta. Deus está te devolvendo a justiça de volta. Deus está te devolvendo a oportunidade de se reconstruir a sua vida. Deus está dando a oportunidade de você seguir adiante. Glória a Deus. Você está comigo aqui ou não? Quando você entende isso, faz todo sentido. Então Jonas estava atrapalhando a ele, porque que ele não soube lidar com os relacionamentos. Eu quero começar a terminar aqui. Porque é o seguinte, se você desistir dos relacionamentos, eu conheço um pastor americano, infelizmente ele não terminou bem a sua carreira, mas eu lembro da declaração que ele falou assim: irmãos, eu no ministério não suporto mais pessoas. O dia que você não suportar mais pessoas, você perdeu a autoridade do ministério. Porque Jesus não morreu por coisas. O ministério é relação com pessoas, não com coisas. Tudo que nós construímos é para que Deus alcance pessoas. Toda questão organizacional é para a questão vivencial. Toda organização é em função do organismo. Então, no momento que nós não conseguimos mais conviver com pessoas, você perde a autoridade do ministério. Você sabe qual que é a maior autoridade que você tem sobre uma pessoa? É o amor. Você realmente tem autoridade sobre alguém quando você ama. Agora, quando a indiferença entra no seu coração, você perde a autoridade. E o que o diabo quer fazer com as crises? O diabo quer fazer com que você olhe para as pessoas: poxa, mas está todo mundo querendo resolver o seu problema. Foi o que fizeram com Jonas, né? Vamos resolver o nosso problema? Joga o cara no mar. A gente resolve o nosso, o seu que se vire. A vida é assim, irmãos, infelizmente. Nós estamos nas Olimpíadas, não estamos nas Olimpíadas agora? O que são as Olimpíadas? É um cara treinando 4 anos da vida dele. Ele está dedicado 4 anos, sabe para quê? Para roubar o recorde do outro. O ser humano é assim, é uma competição total. A vida é assim, não fique bobinho na vida. Não fique bobinho, não fique aí ilusório. O ser humano é assim. Você lida com o ser humano. Agora, se você vai para os relacionamentos muito bobinho, se você vai para os relacionamentos muito mansinho demais, você vai ser engolido, vai ser machucado. Então, vai preparado com o espírito perdoador. Não importa o que me faça, você já tem, o coração rendido para perdoar. A gente prega muito sobre paternidade, não prega? Aqui no Brasil a gente prega muito sobre paternidade, não é? Deixa eu te falar sobre o que é paternidade. Paternidade é ter uma cota ilimitada de perdão. Não é assim que você faz com seus filhos? Já pode falar que eles estão criados. Seus filhos nasceram com uma cota ilimitada de perdão.
Não é assim? Tá com medo de falar até hoje, o negócio tá perigoso aí, hein? É? Todo filho nasce com uma cota ilimitada de perdão. Você não concorda, você corrige, você chama atenção, mas não tem pai que nega perdão ao filho. O genro é outra coisa. Te amo. Mas são verdades. Aí a gente vai para o coração magoado com os ninivitas. Olha o que me fizeram, olha o que me feriram, olha o que me machucaram. Sabe o que acontece? Ferido fere, irmão. Ferido fere. Ferido começa a machucar a vida dos outros. Ferido começa a vomitar suas amarguras. Ferido começa a vomitar suas frustrações. Ferido começa a atrapalhar a vida do outro. Você tem que cuidar de você mesmo, meu amado. Você tem que ter um tempo para você. Ei, escute bem. Por que o tabernáculo, entre o lugar santo, tinha uma pia? Por que tinha? Porque é extenuante ficar matando animal num deserto escaldante. Já fez churrasco para muita gente, você ficou 2, 3 horas na beira de um fogo, quando te apresenta a capa coisa, você nem tem vontade de comer mais. O churrasqueiro que menos come, por quê? Porque não tem vontade de comer, é tão extenuante, é tão extenuante. Isso tem exceções, eu sei disso. Né? Tem churrasqueiro que a carne nunca chega para os convidados. Né? Eu sei que tem exceções, mas é extenuante. A gente tem que passar pela pia de bronze, aquele lugar onde você lava o seu rosto. Essa pia de bronze tinha um espelho, eu não vou pregar sobre isso agora, tinha um espelho, o que você via dentro d'água? Você via a sua face desfigurada, cansada, mas conforme você ia lavando o seu rosto, você ia vendo a sua imagem novamente recuperada, a sua essência novamente recuperada. Ei, irmãos, o sábado ainda é para nós, viu? Mas não o sabatismo, trabalhará 6 dias e o 7º descansará. Né? Ei, cadê o descanso da sua alma? Cadê aquilo que você realmente recupera o seu homem interior? Cadê aquilo que você faz, que realmente vai fazer com que depois, quando você entra lá para o santo, vai comer o pão, vai acender o incenso, você tá revigorado. Porque escute bem, olha para os meus olhos, o estado de ânimo do profeta altera o seu profetismo. Não é sobre isso que eu vou pregar hoje, mas apenas acorde para isso. O estado de ânimo de Jonas alterou o seu profetismo. O estado de ânimo de Eliseu alterou o seu profetismo. O estado de ânimo altera o nosso ministério, a forma como nós conduzimos o nosso ministério. Se você não der tempo para refrigerar a sua alma, se você não der tempo para reconstruir o seu homem interior, se você ficar só lá do altar do holocausto para a mesa dos pães, você vai ter um problema sério, irmão, porque você vai servir a Deus cansado. Um corpo cansado, a unção não flui. Numa alma cansada, a unção não flui. Deus, por que não está fluindo a unção? É o Satanás, é o demônio, é o principado, é a potestade. Aí Deus fala, é verdade, eu vou te dar o nome desse principado. Você não cuida de você. É mandamento, cuidai de vós e depois do rebanho. Eu garanto que vou terminar agora. E quando Deus chega lá para Jonas e pergunta, é razoável essa sua crise, Jonas? É razoável o que você está sentindo, Jonas? É razoável o caminho que você pegou, Jonas? Sabe o que Jonas faz? Bicho teimoso, cara. Teimoso, obstinado. Ele fala assim, O cara é corajoso. Aí Deus fala com ele, cara, Deus está trabalhando no coração dele. O que Deus quer mostrar com aquela crise em relação a Jonas? Que Jonas não estava convivendo bem consigo mesmo. Sua relação com Deus não estava legal, sua relação com o próximo estava ruim, e principalmente a sua relação consigo mesmo. Porque para um cara, depois de tudo que Deus fez, ele termina a história assim, Deus, ele fala assim, é razoável, depois de tudo que eu te mostrei. Ele fala, É o que ele fala lá no texto. É um cara que não se curou no processo. Cara,
No ministério você convive com Deus. No ministério você convive com pessoas. Mas no ministério você convive consigo mesmo. E se você não for o seu melhor amigo, e se você não for a pessoa que mais aprendeu a receber o amor de Deus, e se você não for a pessoa que mais tem prazer de conviver consigo mesmo, coitado de quem está ao seu redor. Coitado de quem convive com você. Aprender a se amar, aprender a olhar para dentro de você e se curar é muito importante. E o que curou Jonas? O que restaurou a sorte de Jonas? Foi que a crise mostrou que Jonas estava num mundinho tão pequeno. Jonas estava num mundinho tão pequeno, tão limitado a ele, tão limitado aos seus próprios sonhos, tão limitado às suas próprias convicções, tão limitado aos seus próprios traumas. Sabe, crises elas nos ajudam a isso. Ela expande o nosso mundo. Ela mostra que Deus é muito maior do que nós mesmos. Que Deus ele tem o controle muito mais do que a gente possa imaginar. O problema nosso é que a gente não está gostando da forma como Deus está escrevendo a história. E se nós fôssemos o autor, escreveríamos diferentes. Mas Deus nos chamou para sermos ministros do Senhor, não da nossa própria razão. E quando você permite o próprio Deus te levar a um mundo maior do que você vai ver. A hora que você sair da crise, você vai ver como você vai estar num mundo maior. A gente usa a expressão, toda crise te prepara para o next level. É isso, você vai sempre expandindo o seu mundo. Você sempre vai expandindo o seu horizonte. Você sempre vai enxergando coisas que você não enxergava antes. Você vai entendendo coisas que você não entendia antes. Você vai observando coisas que não observava antes. Jó, no capítulo 42, a partir do 1 ao 5, ele termina dizendo assim: falei de coisas muito grandes. Você nunca teve essa impressão? Que às vezes você fala coisas no ministério que você não entende? Eu já tive. Eu já tive a impressão de fazer, Deus, eu sou um impostor. Você nunca teve esse negócio com você? Por quê? Porque eu estou falando de coisas com uma afirmação tão severa, que se eu parar para pensar mesmo, eu não sei se eu entendo tudo isso não. Mas aí Deus vai te mostrando que você está no mundo de Deus, não o seu mundo. Esse mundo é tão espetacular. Esse mundo é tão extraordinário. Esse mundo é tão belo. Deixa Deus ampliar. Eu costumo dizer assim: Jonas, ele podia ter comprado um bilhete para Nínive, mas ele comprou o bilhete para Tarsis. Cuidado para não comprar o bilhete errado no ministério. Cuidado para que o seu estado emocional, o seu estado de ânimo não altere o seu profetismo como alterou de Jonas. E como é que você faz isso? Você para e pensa um pouco. Entenda que Deus não te chamou para você ser super-herói no ministério. Deus não te chamou para você ser um cara de altíssima performance. Não. Deus te chamou para você cumprir um propósito. E todos nós podemos passar, e certamente passaremos, para o próprio crescimento, para a própria maturidade, por momentos como Jonas passou. Só que a gente tem que passar bem. Lembra Hebreus 12, 11 que eu falei? Aqueles que são exercitados. Exercitados. Então qual que é o meu conselho? Não desista. Jogue essa vontade de desistir no lixo. Joga essa vontade de olhar para trás no lixo. Jogue. Ah, pastor, para você é fácil, você nunca pensou em desistir? Toda segunda-feira. Ah, meu Deus, o que eu estou fazendo? Será que a coisa... Mas sabe o que me recupera? Sabe o que faz resgatar minha alma? Cada vez é saber que eu sirvo não a mim mesmo. Que eu sei que existe uma Nínive inteira que depende do meu profetismo. Pessoas que não sabem discernir a mão esquerda da mão direita. Que existe uma geração inteira olhando para mim. Que existe uma nação inteira olhando para mim. Que existe uma nação inteira esperando
que eu não compre o bilhete errado, mas que eu compre o bilhete certo e leve para eles uma mensagem que possa restaurar a vida deles, que possa mudar a sorte deles. Você foi chamado para algo maior do que você mesmo, meu amado. Você foi chamado para algo maior do que o momento que você está vivendo. Você foi chamado para algo maior do que o seu próprio sofrimento. A sua dor não te dá o direito de desistir. O teu sofrimento não te dá o direito de olhar para trás. O seu momento difícil não pode anular o propósito de Deus. Há uma geração que não sabe discernir a mão direita da esquerda, mas você sabe ouvir Deus, e este é o momento em que Deus está dizendo: saia da sua crise e compre o bilhete certo, desista de Tarsis e siga em direção a Nínive. Desista desses pensamentos errados e assuma o espírito da fé. Tenha a sua alma sob controle e diga: eu estou certo que o meu Deus se levantará sobre a terra. Eu vou permanecer firme porque eu sei que a vontade de Deus prevalecerá diante de todo insulto, de toda perseguição, diante de toda injustiça, diante de todo abandono, de toda crise. Eu sei que o meu Deus, Ele ainda se assenta no trono e há um governo divino, ainda que a história não esteja escrita como eu gostaria, mas Deus está no controle. Creia, creia, creia e creia. Eu gostaria que você ficasse em pé, como diz o Luciano Subirá, só para acreditar que está terminando. Mas eu gostaria que você levantasse as suas mãos. Eu não sei se você quer ajoelhar, se você quer vir aqui para o altar, se você quer pular, se você quer gritar, se você quer chorar. Eu não sei o que você quer fazer, mas por favor, não fique indiferente a essa palavra. Rasgue o seu bilhete para Tarsis. Rasgue o seu bilhete para Tarsis. Faça pazes com o seu ministério. Faça as pazes com o seu chamado. Faça as pazes com o seu coração. Vamos, diga para você mesmo: eu vou entrar em paz comigo mesmo. Eu vou entrar em paz com o meu chamado. Eu vou entrar em paz com a palavra de Deus no meu coração. Eu não vou desistir, porque eu não sou daqueles que retrocedem. Eu sou da fé. Eu sou da fé. E a fé diz que Deus vai colocar as coisas no eixo, não no eixo que eu quero que seja, mas no eixo profético, onde o plano divino vai se cumprir, onde a vontade de Deus vai se cumprir, porque Deus é fiel à sua palavra, e Ele te deu o privilégio de fazer parte desse processo. Aleluia! Se você recebe essa palavra, interaja com ela agora em adoração, em oração, em arrependimento, em contrição, em fé, em rendição. Vamos, 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 vamos. Uou! Aleluia, me salvou. Grite, chore, se arrependa, rasgue o seu bilhete para Tarsis. Espírito Santo, vem. Do seu jeito é melhor. Espírito do renovo, venha. Aleluia, me salvou. Do seu jeito é melhor. Vem Espírito de renovo, vem Espírito de renovo, Espírito de renovo, Espírito de renovo. Espírito de fé. Do seu jeito é melhor. Se eu fosse você, eu daria brados de vitória. Se eu fosse você, eu daria gritos de vitória. Dizer: Deus, você me encontrou aqui essa manhã. Deus, você me encontrou lá no porão. Deus, você me encontrou nas minhas crises. Aleluia, obrigado, 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 obrigado. Quando eu me perdi, você me encontrou, me reapresentou. O recando,
E me fez de novo. Do meu coração é defensor. Meu Deus, que restauração Quando eu aqui. me perdi, Que espírito de renovo nesse lugar. Reapresentou. Meu Deus, que glória. Juntou os meus pedaços e me fez de novo. Bálsamo de Gileade. Bálsamo de Gileade. Bálsamo de Gileade sobre o rebanho do Senhor. Aleluia, me salvou. Fogo, Do seu fogo, jeito fogo, melhor. fogo de renovo, fogo de paixão, fogo de renovo. Aleluia, grande defensor. Do seu jeito é melhor. Eu tenho uma palavra de Deus para você, meu amado. Escute bem. Você pensa que seu pai é qualquer aí. Você pensa que Deus está desistindo de você e do seu chamado, porque talvez você não esteja em alta performance, não esteja fazendo a coisa como você imaginou que deveria ser feita e não está conseguindo fazer. Você percebeu na história de Jonas que Deus não desistiu dele em todo o processo? Como você se atreve a dizer: Deus, eu não sou mais aceito? Como que você se atreve a dizer: Deus, eu não sou mais digno? Deus nunca te chamou por causa da sua performance. Deus nunca chamou você porque você estava dando certo. Você não tem o direito de desistir por causa disso. Você não é descartável. Você não é descartável. Você nunca foi e nunca será descartável. Pare de se condenar, pare. Venha para o amor de Deus. Venha para os braços do Senhor. Vamos, levante as suas mãos aos céus. Tire essa condenação da sua cabeça. Tire essa condenação do seu coração. Flua, 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 flua. Quando eu me perdi, você me encontrou, me reapresentou ao seu amor. Juntou os meus pedaços e me fez de novo. Do meu coração Sabe que Deus está te dando uma chance. Deus está te dando uma chance de você mostrar que você é o homem da fé. Celebre com alegria em meio às crises. Celebre em meio às crises. Seja alegre em meio às crises. Seja feliz em meio às crises. Flua, 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 flua. de novo. Do meu coração é defensor. Aleluia, me salvou. Do seu jeito é melhor. Aleluia, grande defensor. Do seu jeito é melhor. 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 Levanta sua voz e declara isso ao Senhor. Do seu Do jeito. seu jeito é melhor. Aleluia. Do seu jeito é melhor. Olha para Ele. Do seu jeito é melhor. Faça a tua vontade. Do seu jeito é melhor.
Deus está falando ou não está, gente? Meu Pai. Meu Pai. Obrigado, Jamal. Eu estava conversando ontem com o pastor Kelner, o pastor Alessandro. Eu queria que você abrisse muito o seu coração. Quando eu chamei aqui o Jamal e o Luciano, foi intencional. Foi intencional. Foi intencional. Foi pensado em Deus. Eu sei como eles funcionam juntos e como Deus usa esses homens. Então, a ideia dessa retomada nossa nesse tempo, ela partia de uma coisa que eu tinha colocado em Deus. O Luciano vai ter que aceitar e o Jamal vai ter que aceitar. Quem é de casa sabe. Eu falei, são os 2 primeiros nomes que eu queria que tivesse aqui comigo. E o Luciano é muito difícil ficar 3 dias, né? 3 dias, é muito difícil a gente conseguir 3 dias com ele. E ele tinha me dado a data que é a data nossa, 9 de julho, eu não tinha ligado para o Jamal ainda. E eu tinha um casamento do neto do Rony. E a Denise falou, mas você tem um casamento no sábado, como é que você vai fazer? A família toda vai estar lá. E aí eu liguei para o Luciano, falei, Luciano, para o meu primo, né? Falei, Luciano, eu preciso de você então, outra data em julho. E vocês sabem, ele não tem. E ele falou, eu posso no final do mês. Eu falei, então vou ver com o Jamal. Eu liguei para o Jamal na hora. Falei, Jamal, você tem agenda para o Brasil? Ele falou, quando? Tem. Você, nós vamos lá, pode deixar que nós vamos. E eu sei, agora eu quero trazer para o espiritual. Ele estava falando, eu sei que esses próximos 2 dias, hoje e amanhã, você vai sair marcado de uma forma diferente, pastor. Esse é um tempo para nós hoje é um tempo para nós. Até amanhã à tarde, com os líderes, mas eu tenho certeza que estava na agenda de Deus. Para a gente sair de uma situação, para a gente ser encontrado por Deus em algumas situações, e para Deus te levar para uma nova situação completamente diferente. E a igreja vai ser levada para uma situação diferente. As nossas igrejas, você está crendo comigo, queridos? Sabe, há algo que Deus está tirando e Ele está acrescentando algo novo. E eu queria que você abrisse o seu coração. Obrigado, Jamal. Jamal mora nos Estados Unidos, você sabe, ele mora no estado do Texas, né? E se tem alguém que pregou o que vive, é esse homem nessa manhã. Posso atestar para você. E eu reconheço no Jamal um manto de Deus tremendo, tremendo, tremendo. Ele sabe, não é de hoje. Por isso que ele falou, já acho que é o 3º recalque que ele está aqui. Mas eu sei que Deus tem algo para as nossas vidas até amanhã à tarde.